isso? Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Essa primeira oportunidade, né? Essa questão do suicídio no Brasil. O Brasil é um país retardado, né? Porque aqui tudo chega sempre depois, né? Tem um retardamento das coisas, né? É um país oligofrênico, né? É lento para se dar conta da realidade, né? Então, só para se ter uma ideia, eu até não trouxe pendrive, porque senão eu ia repetir tudo que o Fábio, meu pendrive, fala e que o Robert falou também. Inclusive, quando o Robert estava falando lá, eu estava dizendo, pô, esse cara copiou as minhas palestras, né? Porque a gente fala realmente essa questão, mas nós temos um problema seríssimo. Eu venho do Rio Grande do Sul, que é o estado, infelizmente, com o maior número de suicídio do Brasil há décadas, mas já há mais de século. Prova tal que, em 1940, o governador do Rio Grande do Sul, Cordeiro de Farias, na verdade, nem foi eleito, ele fez um decreto, e esse decreto, Raimundo, ele existe até hoje lá no Rio Grande do Sul, que é proibido falar em suicídio, noticiar suicídio. Então, quer dizer, o governo do Estado, ao invés de resolver o problema do suicídio, ele simplesmente mandava calar e silenciar para não resolver. Vê bem, e aí aquilo que o Fábio estava falando há pouco, a situação ela se repete, né? Ela vai se repetindo e não se toma nenhuma iniciativa. Então, o Fábio citou a questão da dengue, nós tivemos lá a gripe aviária, a gripe suína, o H1N1. Então, foi uma verdadeira histeria com a questão do H1N1 lá no Rio Grande do Sul, e morreram 284 pessoas. Foi o pico das mortes por gripe no Rio Grande do Sul. Então, se mobilizou o Exército, botaram containers na frente das emergências dos hospitais de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas de Porto Alegre tinha um container pela questão do H1N1. Aí eu me pergunto, nós temos mais de 1.000 suicídios no Rio Grande do Sul há mais de 25 anos. O Rio Grande do Sul perdeu, nos últimos 25 anos, 25 mil pessoas por suicídio, equivale ao tamanho de uma cidade, né? E o que foi feito? Nada. Aí, para essas gripes, o pessoal investe em vacina no outro ano, 40 milhões em vacina. Aí não tem a gripe de novo, porque essas gripes elas são epidêmicas, né? Elas têm início, meio e fim. E aqui eu queria uma pequena discordância, Fábio, acadêmica contigo, que é mais uma provocação, que no suicídio nós não temos epidemia, é uma pandemia, porque a epidemia tem início, meio e fim, e o suicídio não tem fim, e cada vez aumentando mais, né? E o que se faz? Então, quando eu trabalhei no Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, né, que era o presidente, o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, nós conseguimos articular com o ministro Temporão e o Alberto Beltrame, que era o secretário de Atenção à Saúde, pela primeira vez, uma pesquisa sobre suicídio no Brasil. Especificamente, nós escolhemos o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, infelizmente, é o estado que tem o maior número. E o que nós propomos? Como que nós podemos resolver o problema do suicídio? Primeiro, para te resolver o problema, tu tem que conhecer o problema e saber aonde que ele ocorre. Então, dentro do Rio Grande do Sul foi criado uma coisa chamada Mapa do Suicídio, que é do Instituto de Perícia da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o Mapa da Violência do Rio Grande do Sul. E o Centro de Informações Toxicológicas faz um trabalho de atendimento e pesquisa, que é uma equipe que funciona 24 horas por dia, uma equipe médica, que toda e qualquer pessoa que tentar o suicídio por intoxicação toxicológica
o CIT dá toda a orientação. O que tem que ser feito, quais os exames que tem que ser feito e qual o protocolo. Então, por exemplo, uma pessoa... E todos esses dados nós temos. Então, uma coisa que me fixou muito, por exemplo, a Dona Maria de Antagorda. Antagorda é uma cidade lá do Rio Grande do Sul. Essa senhora já tentou o suicídio várias vezes. Na primeira vez, ela tomou 10 comprimidos de benzodiazepínico, na segunda, ela tomou 20, 30 e assim por diante. E outro fato que chama a atenção, o grande problema, e maior do que o suicídio, são as tentativas de suicídio, que são muito maiores. Chegam em algumas situações, se multiplica até em 20 vezes. Então, se nós estamos no Rio Grande do Sul 1.000 suicídios por ano, as tentativas são 10 ou até 20 vezes, conforme as pesquisas que se tem. Então, nós temos esses dados. E o que mais está nos aterrorizando nesse momento no Rio Grande do Sul é o perfil dos suicidas. Porque no mapa da violência do Rio Grande do Sul é um estudo tão profundo que não estuda só suicídio, estuda também homicídio e acidente de trânsito. Mas é um estudo tão detalhado que nós temos quais os dias que as pessoas mais se matam, que são aos domingos, o horário, que é no final da tarde, qual o gênero, a instrução, a religião, tudo que vocês imaginarem, todas essas informações nós temos, tudo. No mapa do suicídio do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos assim, 6 regiões de Porto Alegre são onde tem mais suicídio. Por exemplo, no centro de Porto Alegre, as pessoas se matam por precipitação e são idosos, né? Nos bairros já são jovens. E aí que é a grande questão, que o suicídio, a maioria dos suicídios, eles ocorriam entre idosos, ainda é. Mas esse perfil está havendo uma transição epidemiológica. O que está ocorrendo? Está diminuindo o suicídio entre os idosos, está aumentando entre os adolescentes. E o que é pior, nós temos dados do Centro de Informações Toxicológicas do Rio Grande do Sul, que hoje nós temos suicidas na faixa etária dos 10 aos 14 anos. E nos últimos 8 anos, nós tivemos o aumento nessa faixa etária dos 10 aos 14 anos de 26% por intoxicação medicamentosa e de veneno. E, na faixa etária dos 15 aos 19, pasmem, nós tivemos um aumento de tentativas de suicídio em 44,4%. Muito bem. Além disso, então, o que a gente vê? O suicídio aumenta entre os jovens. Então, nós vamos fazer, com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, uma pesquisa entre os jovens de Porto Alegre. E o que nós constatamos? 36% dos jovens de Porto Alegre, numa pesquisa, Fábio, de um N de 538 jovens, 36% tem desesperança. Muito bem, nós temos todos esses dados. Essa questão do suicídio entre os jovens é um fato que não é só em Porto Alegre. Ocorrem pactos suicidas. Então, nós tivemos recentemente pacto de adolescentes suicidas na região de Gramado e Canela, tivemos outros pactos suicidas e em jovens. Inclusive, eu fui chamado para averiguar uma situação em Teresina, onde houve também essa situação de pactos entre jovens. Então, vocês vejam que esse problema ele já é um grande problema, que não é resolvido e agora está afetando os nossos jovens. Aí nós vamos ver por que esses jovens têm desesperança. E aí é o óbvio. Porque aí tu vai... eu entrevistei um menino de 3 de maio, de 12 anos de idade, menino inteligente, brilhante. Idiota não se mata, né?
Débil mental e oligofrênico não se mata. Não se mata. De todas as doenças psiquiátricas, a única que as pessoas não se matam é por oligofrenia e retardamento mental. Se matam os inteligentes. E quanto maior a inteligência, maior o risco. E aí me dizia esse menino, doutor, eu tenho 10 irmãos. Para mim chegar ao senhor aqui hoje, eu tive que ficar sem comer 2 dias para poder pagar o transporte. E eu estou na minha escola, e lá na minha escola, doutor, tem internet, sabia? Eu vivo uma vida miserável. Meu pai é um retardado mental. Minha mãe é uma oligofrênica. Mas, doutor, eu sou muito inteligente. E eu tenho acesso à internet, o senhor sabia? E o senhor sabia que tem um mundo lá fora e eu não tenho chance nesse mundo lá fora? É desleal, doutor. Eu não tenho chance. Então, essa que é a questão do nosso jovem. Aí nós fomos lá em Teresina ver por que aqueles jovens lá de Teresina estavam se matando. O secretário, na época, me pediu. E aí nós fomos pesquisar. Só qual é a opção que os jovens de Teresina têm? Depois tu vai confirmar isso que eu estou dizendo. Só tem uma. Entrar na universidade. Sabe quantas vagas tem na universidade, lá de Teresina? Sabe quantos milhares de jovens disputam aquelas vagas? E o coitado daquele que não entra, que opção ele tem? Qual é a opção? No governo passado, fizeram vários programas na área social. Teve um programa que foi um fracasso total, absoluto. Qual foi? O primeiro emprego. Por quê? Porque não tinha esse primeiro emprego para o jovem. O jovem não tem esse primeiro emprego porque ele não tem especialização. E ele está, assim, tem um mundo aí fora, com várias opções, esses jovens sabem tudo, quais são as tendências, e ele não tem chance. Então, o que é que nós vamos fazer? Então, nós fizemos um programa de prevenção ao suicídio. Esse programa começou em Santa Rosa, que era a cidade gaúcha que tinha o maior número de suicídios do Estado. O que ocorria? Nós fomos fazer uma pesquisa e constatamos que das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, vejam bem, das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, com maior incidência de suicídio, 10 eram gaúchos. 10, metade. Aí nós vamos ver quais eram. Santa Rosa, Lajeado, Venâncio Aires. Então, nós vamos para lá, vamos estudar. Tá. Lá em Santa Rosa eram jovens, adolescentes. E o que ocorria? Está aqui a minha filha também, que estudou lá em Santa Rosa, que eu fui psiquiatra lá, né? E então, na escola da minha filha, um menino se matou. Aí todos os jovens lá, por que se matou? Por causa da namorada, aquela coisa toda, sempre a questão afetiva, né? Aí todos juravam, faziam um pacto que ninguém ia se matar e tal. Aí o que a gente fazia? Nós também tínhamos, né, o grupo de sobreviventes, baseado na experiência do CVV, que é baseado numa experiência que ocorreu em Detroit, né? Aí, quando houve a crise econômica de Detroit, né, só para vocês terem uma ideia, Detroit é uma cidade do tamanho de Porto Alegre, tem 1.400.000 habitantes. Quando a crise atingiu o ápice em Detroit, todas as montadoras quebraram Detroit. E aí ficou todo mundo desempregado. E aí o que aconteceu? Metade da cidade, 700 mil pessoas, metade da cidade foi embora, porque eles não tinham como pagar a hipoteca imobiliária e não tinha emprego. Todo mundo foi embora. E quem ficou? Quem ficou não tinha opção. Então começaram a se matar. Então nós tivemos o maior pico de suicídio da história do mundo, que foram 89 suicídios para cada 100 mil pessoas. Aí o pessoal em Detroit resolveu criar esse grupo de sobreviventes, que trata a questão com as famílias e questões pontuais, a questão de reinvestimento. Aí os chineses compraram a Chrysler, os italianos da Fiat compraram automotivadores, eles se reergueram e lá era uma questão pontual e diminuiu. Mas muito bem, nós estamos lá em Santa Rosa. O que nós vamos fazer aqui?
uma crise imensa. Santa Rosa é uma cidade produtora de soja. Então, inclusive, lá no Rio Grande do Sul, as pessoas falam assim, se esse ano soja não der, eu vou para a corda. E é uma coisa assim, aceita. E a maior causa, Raimundo, do suicídio lá naquela época era o Banco do Brasil. Porque o Banco do Brasil executava as pessoas, e aí, não me deixa de bico seco aqui. Aí o Banco do Brasil tirava as colheitadeiras, os tratores e a terra. Lá a maioria das pessoas são de origem alemã. O alemão diz assim, se eu não tenho trabalho, para que viver? Né? Se eu não tenho opção. E aí as pessoas se matavam. E aí nós começamos a ver aquilo tudo para ir parar com isso. Hoje o Banco do Brasil tem uma política, não faz mais esse tipo de execução, né, e tal. E graças ao bom Deus que a soja nos últimos anos melhorou. Então são vários fatores, porque a questão do suicídio ela é multifatorial. E a questão dos jovens, o que acontecia? Aí nós chamávamos as famílias para tratar, e as famílias não queriam nem saber do assunto. Porque no suicídio existe uma coisa assim, que é uma negação, as pessoas têm uma negação maciça, não querem tocar no assunto. Não querem tocar no assunto. O que ocorria? No outro ano, outra pessoa da mesma família tentava se matar. Vocês acabaram com o meu tempo? Deputado, mais quantos minutos? Hein? Mais 5 minutos. Muito que bem. Então, a gente criou esse programa e hoje, entre as cidades gaúchas com suicídio, Santa Rosa nem aparece. E como é que se trata esse programa? Então, é o seguinte, a gente viu que o suicídio ele é um problema familiar. Familiar. Então, assim, na classificação de risco do suicídio, a primeira pergunta que a gente faz é se a pessoa já tentou suicídio anteriormente. A segunda é se tem um familiar que se suicidou, um familiar direto. Se houver isso, o risco é muito grande. Então, nesses nossos treinamentos, o que a gente faz é isso. Então, a gente vai para as cidades, treina as equipes, treina os profissionais. E, com isso, nós conseguimos... A gente criou um programa que começou lá em Santa Rosa, então, hoje, Santa Rosa nem aparece mais no mapa do suicídio do Rio Grande do Sul, mas, para piorar a coisa, não tem nada tão ruim que não possa piorar, o que acontece? Hoje, entre as 20 cidades brasileiras com a maior incidência de suicídio, com mais de 50 mil habitantes, nós temos 13 gaúchos. Só que Venâncio Aires, Santa Rosa, Lajeado, que nós fomos para lá fazer um programa de prevenção do suicídio, estão lá embaixo. E, infelizmente, hoje as cidades que têm maior suicídio no Rio Grande do Sul são 13 de Maio e Três Passos, que ficam na região de Santa Rosa. Mas por quê? Porque não houve a capacitação, o treinamento e a sensibilização. Então, o que a gente viu? Aí nós, com apoio aqui do Ministério da Saúde, da época, do Temporão, do Beltrame e do secretário Osmar Terra, nós criamos um programa para o Estado, mas nós não conseguimos atingir todo o Estado. Então, por exemplo, nós pegamos as que tinham maior incidência, e nessas nós conseguimos reduzir, pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, em 12% o suicídio. O que ocorreu? Trocou o governo, parou o programa, e aí o Rio Grande do Sul teve o maior pico de suicídio da história. Então, agora nós estamos articulando para que esse programa seja reeditado, né, para que porque esse programa ele é baseado no Suprimes, né, da Organização Mundial de Saúde. Aonde ele é aplicado, nos 10 países onde ele é aplicado, diminui. O que é esse programa? É sensibilizar para o problema, passar essas informações através da metodologia dos multiplicadores, passar o conhecimento para os profissionais para que eles possam detectar. E agora a gente está propondo, e foi muito bom estar aqui com os agentes comunitários de saúde, um treinamento com os agentes comunitários de saúde. Por quê? Porque nós constatamos o seguinte, pelo mapa da violência, nós aprofundamos mais ainda
a gente viu que o suicídio é uma questão familiar. Então, em cada cidade, isso é a coisa mais simples do mundo. A gente vai no cartório de óbitos e pergunta: quantas pessoas morreram ano passado? 1.000. De que morreram? Câncer, infarto agudo do miocárdio, tá, de suicídio, tantos. Quem? E aí tu pega. Então, a gente fez um estudo na fase histórica de 10 anos. E nós constatamos que tinham famílias que predominavam o suicídio em cada município. Então, por exemplo, Canguçu, na região sul do estado do Rio Grande do Sul, tem 2 famílias que predominam o suicídio, que é Crisel e Islabão. E, coincidentemente, essas 2 famílias casam-se entre si. Casam-se entre si, né? E aí a gente foi ver também, aí tu vai aprofundando as pesquisas, até uma coisa que eu estou falando com o Fábio, que nós estamos fazendo um estudo de geoprocessamento com um fundo de pesquisa canadense, que, através do CPF, não precisa nem ser todos os dígitos, só os 3 primeiros dígitos, a gente puxa todas essas informações. E aí nós constatamos que essas mesmas famílias eram as famílias que mais se internavam em hospitais psiquiátricos da região. Então, nós temos todos esses dados, só temos que executar isso, né? Então, essa é a nossa proposta da criação de uma rede primária de prevenção do suicídio. É uma rede não institucional, mas de pessoas interessadas. Só para terminar, eu quero aqui agradecer o apoio que nós temos recebido do CVV, lá do Rio Grande do Sul, e aí meu secretário de saúde, né? Do Ceará também, né? A cada do Ceará está aqui, Pedro. Não, eu queria até para amenizar esse assunto, que é um tantuário, o Raimundo, ele é esperto, porque agora eu vou fazer uma coisa que eu não devia, mas não vou aguentar. A coitada da torcida do Fortaleza realmente tem que botar aquela faixa para não se matar, porque nós já fomos ganhando deles lá com o Brasil de Pelotas, com mais de 50 mil, e não foi um ano só, né? Então, tá bom. Nós queremos agradecer as considerações do doutor Ricardo, e já passo aqui a nossa última expositora, a nossa jornalista.